Olá, galera! E aí, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas aqui, nós vamos hoje falar de Segunda Guerra Mundial. Vem comigo! Vai rodar a vinheta e logo em seguida nós vamos conversar. Eu convido você para a gente fazer uma oração. Nós vamos agora começar o nosso estudo sobre Segunda Guerra. Tenho certeza que depois daquela aula sobre o Holocausto, você está morrendo de vontade de aprender um pouquinho mais, não é mesmo? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós vamos agora a mais uma videoaula. Que nesse momento o Senhor possa abençoar este aluno que está vendo esta aula. Que o nosso conhecimento e a nossa sabedoria seja inspirada por Ti. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Galerinha, vocês viram nas últimas aulas que eu vinha falando dos anos 30. A Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939. Mas olha que curioso. Nós podemos dizer que desde o ano de 1936... já existia forte vestígio na Europa de que mais um conflito mundial estava por vir. Aliás, quando nós falamos do grupo de aliados da Alemanha, eu posso salientar com vocês o seguinte: nós temos nesse momento da história o Japão, que já vinha numa investida frenética contra os chineses. Isso mesmo. Você sabia que em 1931 o Japão invade o território chinês da Manchúria? E esse já é considerado por muitos historiadores como talvez o primeiro passo para a Segunda Guerra Mundial. É óbvio e evidente que nós vamos ter de novo, digamos assim, como o maior palco da guerra, a Europa. Mas diferente da Primeira Guerra Mundial, essa é uma guerra que vai se espalhar pelo mundo. Ela vai alcançar territórios asiáticos, ela vai adentrar o território africano e vai chegar até mesmo à América. Bom, eu quero enumerar com vocês, de primeira mão, aquilo que a gente considera como antecedente da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Você pode inclusive pegar uma caneta, anotar aí no seu caderno. Vamos então enumerar comigo. O antecedente número 1, eu tenho o Tratado de Versalhes. Por que ele é considerado um antecedente? Porque o Tratado de Versalhes ele vai ser quebrado nos anos 30. E ele deixou um sentimento de quero mais, um sentimento de revanche por parte da Alemanha, por parte da Itália, que nós podemos perceber que se preparava com entusiasmo para uma guerra. O segundo antecedente, nós vamos ter a falência da Liga das Nações. Vocês estão lembrados? No término da Primeira Guerra Mundial é criada a Liga das Nações e o objetivo da Liga era promover a paz. Isso mesmo. Só que a Liga das Nações falhou. Por quê? Porque nós tínhamos agora um contexto em que a Alemanha já vinha invadindo territórios. O Japão já havia invadido território. Ou seja, era pouco ouvida. Ela ecoava com pouca força pelo mundo. Ou nós percebemos logo que era um organismo falido. A Liga das Nações era um organismo falido. Outro fator, e eu posso considerar como terceiro fator, a crise econômica de 1929. Isso mesmo, você sabe sobre ela, já falamos muito aqui. A crise econômica de 1929, ela trouxe para a Europa e para o mundo inteiro muitos prejuízos. Lembram que eu disse nas aulas passadas, a opção capitalismo, socialismo não era boa. Os liberais europeus estavam decepcionados com o capitalismo. Mais um antecedente que eu posso colocar aqui para vocês, e esse nós temos visto nas últimas aulas. O quarto antecedente, o nazifascismo. A subida ao poder de Benito Mussolini, a subida ao poder de Adolf Hitler,
Os regimes totalitários na Espanha e o regime totalitário em Portugal era uma prova de que a democracia havia falido no continente europeu. Agora, o totalitarismo era a bola da vez, tomava frente, e esse é um fator de grande força para nós começarmos um conflito mundial. Outro fator que eu tenho aqui é a política de apaziguamento. Professor, esse é um quinto fator? Isso mesmo. Por que política de apaziguamento? Porque a Inglaterra e a França, elas apostam no diálogo. E elas vão, digamos, ser muito permissivas com as políticas totalitárias. Isso vai ser um prato cheio para que o nazismo e o fascismo vá conquistando territórios sem que sejam impedidos de alguma maneira. E um último fator que eu quero colocar é a criação do eixo. Isso mesmo. Ao perceber que tinham objetivos muito comuns, Alemanha, Itália e Japão vão se aliar. Ou seja, nós vamos perceber o pontapé inicial para a Segunda Guerra Mundial. Eu quero fazer com vocês uma divisão dos períodos da Segunda Guerra. Isso mesmo, vai ficar mais fácil para você estudar. E aí, nas aulas que se seguirão, nós vamos conversar sobre cada um destes períodos. Ou seja, depois de falar dos antecedentes, agora eu vou dar a vocês uma visão geral do que foi a guerra. Vamos lá? Pois bem, nós temos o ano de 1939. A Segunda Guerra Mundial, ela vai durar 6 anos. Ela vai de 1939 a 1945. Mas nós vamos fazer aqui uma divisão desses anos. 1939 a 1941 é chamado de primeiros momentos ou primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Nesses anos, o que nós vamos ter? Pois bem, de 1939 a 1941, nós vamos ter uma forte ofensiva alemã. Isso mesmo. O que marca o início da Segunda Guerra Mundial? Se liga aí, pessoal, isso cai muito no Enem. O que marca o início da Segunda Guerra Mundial é a invasão pelos alemães do território da Polônia. Qual era o grande interesse? O grande interesse dos alemães, obviamente, era matéria-prima. E ali naquele momento da história vai surgir um termo muito conhecido, até muitas vezes por brincadeiras. A Alemanha vai abrir ali o famoso corredor polonês. O que era isso? Conquistando o território da Polônia, estava aberto o caminho para que os alemães também conquistassem a Europa Oriental. É válido salientar que, nesse momento, a Alemanha já havia invadido a Áustria, já havia ocupado a região dos Sudetos, ela já havia ocupado territórios da Hungria, mas nós ainda não estávamos em guerra. Erich Hobsbawm, um dos maiores historiadores, ele diz que quando a Segunda Guerra Mundial começou, a Alemanha já dominava cerca de 1/3 da Europa. Isso mesmo, 1/3 do território europeu estava nas mãos dos alemães. Pois bem, em 1939, com a invasão da Polônia, a Inglaterra e a França rapidamente declararam guerra à Alemanha. Percebiam que já não havia mais o que fazer. O período de diálogo havia cessado. Nesse momento da história, a Itália abria uma investida de guerra na região africana, territórios da Etiópia. Nós havíamos tido uma guerra civil na Espanha. Inclusive, nesta guerra civil espanhola, tanto fascistas quanto nazistas haviam ali testado seus equipamentos bélicos. E a Alemanha vinha agora para uma guerra, digamos assim, com tudo. Por que eu digo com tudo? Porque a especialidade da guerra nesse momento é chamado de ataques relâmpagos. O que é isso? A Alemanha, ela fazia um ataque orquestrado. Vinha o exército por terra, vinha as suas aeronaves,
vinham os seus submarinos e vinham toda a sua frota naval. Então, de uma vez só, um país era literalmente encurralado. Por que eu estou dizendo isso? Foi isso que aconteceu com Países Baixos, como é o caso da Holanda. Isso aconteceu com a Bélgica. Isso vai acontecer em parte do território da Dinamarca. E isso vai acontecer com a Polônia. Então, o grande forte da guerra nesse momento. Segundo, foi em 1941, ela vai romper o pacto de não agressão. O que é isso? Lá pelos anos de 1939, Hitler não era bobo, ele bate na porta da União Soviética e cobra. Vocês estão lembrados daquela ajuda que eles deram ao Exército Vermelho? Pois é, chegou a hora de cobrar. A cobrança era assim: ele invadiria a Polônia, esse território dividiria parte com os soviéticos e a União Soviética faria vista grossa à guerra. Pois bem, em 1941, a Alemanha resolveu alcançar as fronteiras da União Soviética. Ainda no ano de 1941, outro fato torna-se extremamente relevante. O que acontece? O Japão, que vinha numa investida frenética sobre o Pacífico, apesar de um dos grandes representantes do Japão estar em Washington, D.C., conversando com o presidente dos Estados Unidos, o Japão, de surpresa, resolve atacar o arquipélago norte-americano no Pacífico, fazendo o famoso ataque à base militar norte-americana de Pearl Harbor. Esse fator é decisivo porque vai trazer os Estados Unidos para o conflito mundial. Ou seja, nós vivíamos num momento que parecia que a Alemanha era toda poderosa, que o Japão conquistava palmo a palmo no Pacífico, que a Itália tinha conquistas territoriais consideráveis na África. Mas esses dois eventos, em 1941, eles vão começar a mudar o destino da guerra. E para fechar esse momento de aula, ainda é válido considerar o seguinte: a França estava totalmente rendida aos nazistas. O território francês havia sido ocupado ali pelos primeiros anos de guerra, quando o chanceler alemão, o líder da Alemanha, Adolf Hitler, sai da Alemanha e vai até Paris. E ele, de maneira sórdica, faz com que os franceses assinem um tratado de rendição. A França totalmente nas mãos da Alemanha. Restava quem? A Inglaterra, que ainda era resistência no território europeu. Mas esse assunto a gente só vai ver na próxima aula.